Oi você que tá vendo esse vídeo aí agora. Hoje eu vim falar sobre Jesus, ele tem um propósito para cada um de nós. Olha o que diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 25 ao 39. Diz assim, ó: Nesse momento chegou alguém e disse: Os homens que o Senhor expuseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio, para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: Demos ordens expressas a vocês, para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita, como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Antes de Jesus subir aos céus, ele disse assim aos seus discípulos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, ó. Ele disse assim, ó: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Depois que Jesus disse isso, ele subiu aos céus. Um dia, os apóstolos, os discípulos, eles estavam todos reunidos em um só lugar. E de repente veio um som como de um vento muito forte e encheu aquele lugar onde eles estavam. Encheu todo aquele lugar onde eles estavam. E eles viram algo que parecia línguas de fogo. E essas línguas se separaram e desceu sobre cada um dos discípulos, sobre cada um dos apóstolos. E eles ficaram cheios do Espírito Santo, e eles falavam outras línguas, e ele ensinava, eles falavam da mensagem de vida, eles falavam de Jesus, no nome de Jesus. E aqueles que criam, eles viviam em comunhão com os apóstolos. E um dia os apóstolos, eles estavam ensinando o povo no pátio do templo. E depois que eles tinham sido presos, e chegou alguém para o sumo sacerdote e seus companheiros e disse assim: Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto,
Neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Então, o sumo sacerdote e os seus companheiros, eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Então, eles mandaram buscar os apóstolos e mandaram açoitar eles. Depois, eles deram ordens aos apóstolos para que não ensinasse no nome de Jesus, não falasse de Jesus. E depois eles deixaram eles sair livremente. Mas eles não deixaram de falar de Jesus. Os apóstolos, eles continuavam a ensinar, falar da mensagem de vida. Depois da morte de Estevão, um discípulo de Jesus, a igreja, aqueles que creram na palavra de Deus, eles se dispersaram, eles se espalharam. E quando eles se espalharam, por onde eles iam, eles falavam de Jesus para as pessoas. E as pessoas criam. E assim, o número de pessoas que creram na palavra de Deus se aumentava a cada dia mais. E assim, a palavra de Deus, ela chegou em Jerusalém, em Judeia e Samaria. E chegou aqui, e chegou até nós. Se o propósito do coração dos discípulos fossem para agradar ao homem, se a atividade ou propósito deles viessem de origem humana, eles iriam fracassar e dariam em nada. Mas eles disseram sim para o propósito verdadeiro que Jesus tinha para eles. E Jesus, ele chama você para viver um propósito. Ele tem um propósito para cada um de nós. Jesus tinha dito que quando o evangelho for pregado em todo o mundo como forma de testemunha, então virá o fim. E ele ama você, ele quer salvar você. Assim como ele me salvou. Ele ama você.